sistema jurídico que envolve o direito tributário é um sistema de relações, ele prevê relações. E esse sistema tem critérios, e eles estão contextualizados dentro desses critérios. Eu não posso simplesmente retirar de dentro daquilo que é proibido, admitido, de permitido, obrigatório ou proibido dentro do sistema tributário nacional e retirá-lo desse contexto. Como não posso incluir outros fatores que não estão dentro desse contexto. Então, essa contextualidade é muito importante. O que eu gostaria de continuar com o Schwetter, ele diz o seguinte: é o sujeito que se separa do ambiente natural e, por isso, torna-se esquizofrênico. Há apenas uma ilusão de que a realidade é fragmentada disciplinarmente. Ah, não, mas isso aí é uma questão de direito administrativo. Não tem razão nenhuma da gente examinar isso no direito tributário. Ah, não, mas isso aqui é direito financeiro, que tem seu objeto de isolamento e é direito puro. Ah, não. Isso aqui é direito constitucional. Eu posso também dizer, não, mas isso aqui é filosofia. Não importa para o direito tributário a questão filosófica. Como? Se a filosofia é a ordenação da teoria do conhecimento que rege toda a forma de conceber e de verificar e de identificar a verdade dentro desse sistema, ah não, mas está fragmentado. Quem fragmentou? Descartes começou a fragmentação. Agora, o mundo continua mundo, apesar da fragmentação. O mundo continua o mundo inteiro, onde toda parte todas as partes compõem o todo e o todo é composto por partes. Essa é uma questão importante na teoria do conhecimento e também na interpretação. Porque as regras de hermenêutica não permitem essa fragmentação. São processos que estão evoluindo. Os pré-socráticos já diziam, tu não entra num rio duas vezes. Porque quando tu entra no rio, ele é uma coisa, e quando tu sai do rio é outra coisa. Está tudo em movimento. Esta rede de relações que existem, elas não podem ser isoladas, como se elas não existissem. Isso é sair do mundo. E quando a gente estudou Heidegger, a teoria da fenomenologia existe também in der Welt leben, quer dizer, é viver no mundo, mas no mundo existente. Não é no mundo imaginário. É essa a questão que é trazida aqui por Schwetter. O sujeito provocado pelo desenvolvimento do pensamento racional objetivo como modo superior de existir, na realidade faz essa fragmentação. Mas é o sujeito separado do objeto, o objeto diz que ele é inteiro, e o sujeito diz que ele é fragmentado. E começa a examinar os fragmentos. A realidade, por sua vez, é totalmente e somente transdisciplinar. Aquilo que o sujeito conhece na realidade e que é forjado a partir das disciplinas, acontece às escuras da sua esquizofrenia. Vamos abrir um espaçozinho para uma divagação. Vamos examinar a questão da educação. Quando ela começa? Vamos dizer a educação pública. Ela começa no jardim de infância. Depois ela continua e tem suas fases. Não, mas eu vou ter que ensinar aqui as crianças a ler e escrever. Ler e escrever? Claro que faz parte. Mas a educação é só ler e escrever? Ah, não, essa guria sabe até a tabuada, já não precisa mais de máquina muito para calcular, fazer seus cálculos. É ligeirinho, sabe fazer. Claro que isso é importante. Não, mas é uma questão ética. Mas a questão ética não está dentro da formação da pessoa?
Será que a escola só deve se preocupar com o ensino dentro das suas quatro paredes, ou ela é responsável pelo desenvolvimento que o Estado deve proporcionar para as crianças de uma forma integral, dentro e fora da escola? Tudo bem. E a pessoa não vai à aula. Ah, não. Pô, mas ele está ocupando um lugar lá que está sendo pago. Será que isso não envolve, dentro desse contexto, uma responsabilidade, tanto da escola como dos pais, em levar a criança para o colégio? E aí uma coisa muito importante. O que a gente ensina para as crianças nos colégios? Morin foi contratado há muito tempo atrás pelo governo francês para pensar esse tema. E chegou a uma conclusão que mais de 40% daquilo que é lecionado em sala de aula não tem nenhum sentido. É tempo perdido, que poderia ser ocupado para forjar uma pessoa de uma índole totalmente diferente. E isso na França, onde o sistema educacional é muito desenvolvido. É o berço da cultura, ou um dos berços da cultura que nós temos hoje. E a preocupação lá é essa, o que vamos ensinar para as crianças? E aí a pergunta vem, e aí começa a pesar o martelo de Nietzsche. Nossas universidades estão baseando a teoria jurídica constitucional tributária no sistema de ensino que Protágoras disseminava. Cada um pensa como quer. E vale o pensamento do mestre. Daquele que tem mais poder de convencimento, não muitas vezes pelos argumentos que utiliza, mas pela posição da hierarquia, da cultura, do sistema de controle comunitário que existe. A gente ouve aulas que em 1960 estavam desatualizadas. E os alunos ali anotando às 10h30 da noite e depois tem que tomar um ônibus para chegar em casa. Meia-noite e lá pelas 5, 6 horas da manhã tem que levantar para trabalhar. A pergunta é essa. Qual é a otimização que nós estamos dando para o período que estamos retendo nossos alunos em sala de aula? E essa otimização decorre exclusivamente daquilo que nós estamos ensinando, da objetividade e da aplicabilidade, na vida prática e na vida interna. Nós estamos formando cidadãos? Que tipo de sociabilidade nós estamos mostrando? Isso faz parte da educação. E eu posso simplesmente dizer, não, mas isso aqui é uma questão que a psicóloga deve resolver dentro do colégio. Ah, não, isso aqui é uma questão de segurança daqueles que estão cuidando dos alunos que chegam. Ah, não, o que o aluno faz depois de sair de casa ou qualquer coisa assim, como ele se comporta, isso é uma questão fora do cuidador. Será que não é o próprio colégio que tem que simplesmente tentar puxar esse aluno para um contexto mais totalizante de vivência humana? Não, o nosso problema aqui é ensinar. Não é educar, não é sociabilizar, não é fazer que ele compreenda aquilo que ocorre no mundo? Ou vamos ensinar coisas que ele nunca vai aplicar? Essa é a questão que a gente tem que repensar. E no direito tributário, isto é válido. Nós estamos ensinando coisas que estão ultrapassadas cientificamente. A vanguarda da teoria, da teoria do conhecimento já está muito além daquilo. E nós continuamos a existir. E outra coisa, nós estamos resolvendo os problemas graves sociais, e no caso nós estamos trabalhando no direito tributário, com regras ultrapassadas, em que o cidadão, como se verá um pouco mais adiante, não tem consideração nenhuma. É o sistema que manda e o cidadão que se cale.
porque vai ter penalizações de 100% dos impostos devidos, 150% dos impostos devidos e coisa que vale. Só porque ele não conseguiu adivinhar o que a autoridade tributária vai pensar 3, 4, 5 anos depois dele praticar o ato. É que isso, essa realidade... E eu não estou falando de uma realidade inexistente. Eu não estou inventando. Pensa-se na discussão do PIS e COFINS e a exclusão do ICM. Se levou 20 anos. Uma advogada que estava grávida quando propôs a ação. E ela foi resolvida quando o filho tinha 21 anos. E o processo ficou guardado nos escaninhos dos pedidos de vistas e outras coisas mais. E o povo pagando no mínimo 1,5%, 2% a mais de tributo de PIS, que estava incidindo sobre o ICM, que é constitucionalmente indevido, conforme declarou o próprio Supremo Tribunal Federal. Vamos contextualizar isso dentro de um todo. E vamos imaginar que a gente pode começar a pensar essa questão dentro desse contexto. Nós temos aí muita coisa para resolver dentro dessa nossa atividade hermenêutica. Essencialmente agora que a gente está começando a dizer que a fragmentação está superada e que há que se trabalhar com um todo. Então, essa transdisciplinaridade que nós adotamos no nosso forma de pensar como base de toda a teoria do conhecimento. Com isso, nós estamos tentando modificar aquela base adotada por Descartes e que a teoria de todas as teorias universitárias tomou. A grande luta era separar. Lembra-se o direito tributário, o direito financeiro? A luta que havia entre um e outro para demarcar objeto. Não! Autonomia do direito financeiro, autonomia do direito tributário, autonomia do direito administrativo, autonomia do direito processual. Será que essas autonomias não são imagináveis e não estão interrelacionadas até o extremo? Será que o mundo nosso não seria melhor se a gente tratasse esse tema de uma forma mais unitária? Então, dentro desse âmbito, muita coisa que nós temos que definir para fixar as regras da hermenêutica que nós queremos adotar.